Bom dia, gente. Bom Bom dia dia. pro. Ninguém quer aparecer? Bom dia, Cris. Bom dia, Luana. Cadê a câmera, gente? Vamos ligar essa câmera aí. Tá todo mundo com cara de que acabou de acordar, mas tudo bem. Como passaram a semana? Foi novidade saber que vai ter prova online, então foi meio corrido, né? Pois é, gente, é novidade. Essa é a grande novidade para a última semana. Aí até quero conversar com vocês sobre esse assunto. 9:02. Bom, vamos lá então. O que vocês... vamos falar um pouquinho do conteúdo antes. Alguém ficou com dúvida em relação ao conteúdo de músculos? Algo específico que não ficou claro? Assim, eu acho que a parte de músculo nem é tão... Assim, não tem tantas dificuldades. O problema é poder memorizar mesmo as origens e as inserções, né? Mas já digo de antemão, origem e inserção eu vou cobrar bem pouco na prova, tá? Porque, assim, o interessante é você saber onde que está esse músculo, qual o direcionamento das fibras musculares, né? É importante, sim, saber origem e inserção, mas, assim, eu vou cobrar pouco em relação a outros elementos, principalmente a topografia do músculo, né? Quando eu falo topografia, é o que está tudo em volta. Né? Por exemplo, quando vai se estudar o músculo bucinador, o que tem em volta do bucinador? Né? Então, essas são as relações que eu vou mais bater em cima. Alguma outra questão? A única coisa foi a atividade da primeira semana, né, de músculos, que eu não consegui mandar no AVA, mas enviei para aquele e-mail que você orientou. Qual músculo? Aquele da tabela? Isso, a primeira atividade. Tá, Que mas não você tinha me mais mandou... como anexar. Sim. Aí eu pedi para a Rafaela mandar por um e-mail, né? Você me mandou por e-mail. Isso, mandei, só para reforçar. Tá. Quem não conseguiu enviar alguma atividade que terminou o prazo, manda por aquele e-mail, tá? Porque o meu Hotmail, tô tentando direcionar os e-mails. Então, quem não conseguiu, manda por esse do Gmail. Tá. O que mais? Tem alguma dúvida em relação à atividade deixa eu ver aqui, daquele mecanismo da deglutição? Não. Ninguém ficou com dúvida da atividade da deglutição? Que é a tarefa, né? Bom dia, Bom professora. dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Da tarefa que fala sobre os grupos musculares em relação ao movimento da deglutição. Tá tranquilo aí? Né? Então, nessa atividade, nessa tarefa, que na verdade eu tô com dois computadores aqui, tá? Então eu fico olhando para o lado aqui porque eu tô lendo. Então a tarefa que fala dos músculos envolvidos na deglutição, aí fala dos músculos que atuam no véu palatino, outros que estão relacionados com o movimento de
direcionar o alimento à orofaringe, aqueles músculos que fazem a elevação do palito da boca e os outros que fazem o estreitamento do istmo das fauces. Tá? Eu acho que quando eu explico lá naquela animação, até anexei a animação para vocês, dá para ter uma ideia melhor para poder responder essa tarefa. Tá? E os mecanismos neurais, isso aí vocês vão ter que pesquisar para saber qual área encefálica que está envolvido com o mecanismo da deglutição. Acho que a parte de músculo nem tô tranquilo, né? Isso foi da aula da semana passada, né? Isso. É porque como a gente não fez a live na sexta-feira, tô querendo saber se vocês tiveram alguma dúvida em relação a isso. Ah, sim. Ah, tá. Na verdade, eu tive bastante dificuldade antes de ver o vídeo, né? Que primeiro eu não tinha visto que você tinha postado o vídeo. Aí eu vi só as imagens. Aí eu falei, nossa, do que é isso, gente? Que só com as imagens não tem como a gente entender, né? Aí depois eu vi o vídeo que você colocou, aí ficou bem mais fácil. Nossa, deu até um alívio com o vídeo, né? Tudo bem que tem o motoboy, o cachorro lá latindo, mas aí eu não desconto, né, Pro? Aqui a acústica aqui, né, não tem jeito, né? Tô na minha casa, né? Se fosse na faculdade era outra história. E olha que eu tô tentando tava ótimo. Usar o microfone para tentar direcionar. Não, ajudou bastante. Eu tô tentando fazer assim, tá? Tô postando os vídeos e a live, né? O que eu tenho percebido é que nas lives eu não consigo contemplar todo o conteúdo, né? Então, por isso que eu tô mandando as videoaulas antes. E fora o homem do carrinho do pão. Tem um cara que fica passando 3 horas da tarde na moto e aí ele fica buzinando, vendendo pão. Mas em casa não tem jeito. Né? Então, onde que eu tava? Então, aí eu prefiro fazer essas videoaulas e depois fazer a live. Apesar que a live, ela não é obrigatória para os professores, tá? Eu faço sim porque eu quero saber como que vocês estão Mas fica bem mais fácil, professora, com a videoaula. Nossa Senhora, não tem noção de como facilita, porque a gente recebe as aulas em PDF, a gente olha, a gente não entende o conteúdo, né? Porque não tem ninguém para explicar. E aí, com as aulas em vídeo, nossa, fica bem mais fácil. Que ainda mais os meus slides, né? Sempre foram com muitas imagens e pouco conteúdo escrito. Então, fica... Exatamente. Não tem como você entender, tipo, tem que ter alguém explicando. Mas com o vídeo tá bem legal. Muito obrigada. Bom que dá pra voltar, né? Dá pra vocês ficarem voltando o conteúdo e... eu não entendi direito. Dá pra você assistir 500 vezes. Até entrar na cabeça. Mas não sei se vocês chegaram a comprar o livro do Machado. Eu sempre troco. Madeira. Não, o dele eu não comprei, não. Eu comprei só do Madeira de anatomia dental. Mas eu tenho em PDF. Eu vou mandar no grupo porque eu tenho em PDF ele. Legal. Só que o que eu não entendo muito, pô, é que as imagens dele para mim é difíceis. São preto e branco. Porque é tudo esqueminha, né? Mas assim, vocês têm Atlas? Se vocês tiverem um Atlas PDF ou mesmo um Atlas físico, vão consultando, tá? Porque isso vai facilitar. Tá? Em relação ao conteúdo da aula passada, a aula passada não, dessa semana que eu coloquei sobre a vascularização. Acho que vocês tiveram tempo para assistir a aula, né? Não? Ai. Tô na quarta semana gente tá ainda. indo no Calma, dia da professora. semana, né? Fala, é hoje, mais tarde. Tá bom. Eu vou passar meio assim, vamos ver quanto tempo a gente leva aqui, tá bom?
A coitada da Mariana tá um tempão aqui tentando entrar e eu aqui distraída. Então, em relação à avaliação, né? A gente tem uma avaliação, não vai ser na semana do dia 27. Eu já elaborei as questões, já foram enviadas para colocar no sistema, tá? Então, eu vou falar especificamente da minha disciplina. As questões de anatomia, elas são objetivas, tá? Então, são questões são bem pontuais, não são textos grandes, tá? Então, vai ser bem tranquilo. Vai acontecer no dia 30, depois acho que vocês vão receber todas as informações direitinho de como que vai ser a avaliação, mas eu já estou avisando para vocês que existe eu e o professor Fernando, a gente elaborou um banco de questões, tem muita questão, tá? A gente conseguiu elaborar em torno de 60 questões, mas como vai estar no banco de dados, serão 20 questões sorteadas. Tá? Então, dessas 20 questões, vai ser aleatório. E assim, não é, por exemplo, que a questão número 1 da Sara será a mesma da Paula. Tá? Então, o sistema ela fica rodando as questões e rodam as alternativas. Tá? Então, assim, vai impedir mesmo que você escolhem, tá? E o tempo para responder cada questão vai ser em torno de 2 minutos, tá? Então, assim, e não vai dar para voltar. Então, a partir do momento que você respondeu uma questão, não dá para voltar para a questão anterior. Aí vocês terão 40 minutos para responder toda a prova. Tudo bem? Só isso? Tá doida. Nossa, o Fernando falou que era mais de 1 hora. O Guilherme também comentou que seria 1 hora. 1h30. Ainda mais a Então, o que eu falei, gente, a disciplina de anatomia. Né? Então, as outras mas esse daí de não vou poder voltar, professora, muitas vezes a gente fica em dúvida, eu passo de não poder voltar. A gente não pode revisar? Porque muitas vezes eu fico em dúvida, e aí quando a gente está em sala de aula, a gente pega, faz, eu retorno para aquele para fazer. Nossa, sim, mas aí, assim, essa questão, ela lembra um pouco até a prova prática, né? Quando a gente vai para a prova prática, vocês têm 30 segundos, né, para responder tal estrutura. Tá lá marcado, alfinetado, e vocês têm 30 segundos para responder. Então, como eu disse, as questões são bem objetivas, são bem pontuais, como se fosse uma prova prática, tá? Então, assim, é uma mescla, na verdade, de teoria da prática. E outra pergunta, professora, né, no meu caso, a minha internet está maravilhosa, entendeu? A cada 5 segundos ela cai. E sem contar que próxima semana eu estou de mudança, então ainda até eles trocarem tudo, né, e eu não sei como que vai ser essa internet. E aí, como que a gente faz? Você não tem... então... aí é uma coisa que assim, eu não sei te dizer, não sei te responder neste momento, mas eu posso encaminhar essa questão para o Guilherme para a gente poder decidir ter uma melhor resposta, tá? Mas a princípio, a gente está colocando como se tivesse tudo ok. A gente sabe que tem os percalços, a gente precisa saber desses percalços para poder, né? Tipo assim, a gente não tem como adivinhar certas coisas. Tanto que foi uma coisa que quando o Guilherme passou na live que ele fez, ele até falou sobre isso. Ele falou assim, olha, vamos deixar um tempo maior a prova, porque a gente sabe que... Aí ele falou assim, antes de eu entrar aqui na live, minha internet caiu 300 vezes, né? Então, eu tô com esse problema aqui também. E sem contar que realmente eu tô de mudança e eu vou ter que colocar na outra casa tudo isso. Então... Não, tudo bem. Aí a gente fica você meio preocupada. Sim, você está me pontuando agora. Tanto é que hoje tem uma reunião com a coordenação ao final da tarde, tá? Então, na verdade, ele também vai pontuar para nós o que ele passou para vocês e o que ele recebeu da direção, né? Então, a gente também está, assim, a gente está fazendo o que foi proposto para nós da semana passada para cá, né? Porque agora a gente está vivendo assim, cada dia, cada semana. Não é? A gente não tem uma programação a longo prazo,
né? Então, assim, essas coisas a gente vai lapidando, né? Vai encaminhando para a coordenação, tá? É porque, assim, as duas anatomias, tanto de manhã como à noite, elas caminham igual, tá? Então, a gente não quer fazer diferença da anatomia noturno e matutino, tá? Então, no noturno, a gente teve um ok, né? A gente não teve esse tipo de questionamento, pelo menos eu não acabei não recebendo esse tipo de questionamento, né? Não sei quando foi a reunião com vocês. Quando vocês ficaram sabendo da avaliação? Do Guilherme foi segunda. Foi segunda, Foi então live, na quarta né? eles já estavam sabendo. Na live à noite. Então, mas tudo bem. Aí no teu Paulo, Paulo, a gente vai ver o que vai acontecer, tá? Mas a gente ainda tem mais 2 semanas aí para tentar tentar organizar, tá? Até lá acho que você já fez a mudança, vai estar mais estabelecida. Sim, a mudança eu vou fazer na sexta-feira que vem. Só que eu tô preocupada com essa parte, né? E aí, se eu tiver que fazer por celular, eu não sei nem como que faz. Eu sou daquelas pessoas antigas que gostam de papel. Tá? Eu também. Então, para fazer eu tenho que fazer no computador. No celular, para mim, é a pior coisa que existe. Eu não consigo ler no celular. Não, a gente vai ver como que vai ser padronizado. A princípio, a anatomia está desse jeito, tanto que foi esse procedimento que a gente encaminhou para a coordenação, né? Mas aí a gente vai ajeitando conforme todo mundo vai falando, vai pontuando a tal situação, né? Por isso que é importante saber. Essas lives, elas são importantes para a gente ter esse feedback, tá? Então, eu vou pontuar lá na reunião hoje. Professora, no meio da prova, por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo a prova e trava tudo, que acontece, né? Às vezes a gente está respondendo, por exemplo, alguma atividade de matéria de texto online, eu já perdi um texto de não sei quantas linhas, porque a hora que eu fui enviar, simplesmente não aceitou, acho que porque eu demorei para fazer, e travou, aí eu tive que digitar tudo de novo. Então isso pode acontecer, né? Aí só para a gente saber se acontecer, se dá para voltar da mesma questão, como que funciona? Ou começa tudo de novo? Então, eu não sei te dizer, tá? Isso quem vai poder nos responder é o setor do SEAD, né? O pessoal do TI que tá organizando isso. Não, eu te entendo. Tanto é que eu tava... Porque assim, né? A gente tá com esse problema o pessoal tá falando muito do Zoom, que o pessoal tá hackeando informação, tal, não sei o quê. Aí, você assim, vai estar nessa live, mas assim, eu recebi um e-mail me extorquindo. Tipo assim, eu tenho uma senha só que era uma senha, assim, que eu não uso. É uma senha que eu usei há muitos anos atrás, então nem sei de onde que veio essa senha, não tô conseguindo lembrar de onde que veio essa senha. Mas não é uma senha recorrente, é uma senha antiga, de algo antigo. E através não sei se é site, o que é, eles me encaminharam um e-mail falando assim que eu estava tendo acesso, eu estava acessando coisas, tipo sites pornográficos e tal, e que eles estavam, olha só, eles estavam falando que eu estava produzindo vídeos inadequados e assim, que isso seria exposto para todo mundo. Né? Só que assim, gente, eu não fico acessando esse tipo de coisa, né? Vou ser bem sincero. E aí, como assim... não? E os corpos que a senhora mostra pra gente? Não é? As peças? Mas assim, quem lê isso, quem frequentemente acessa sites pornográficos, né? Ela acaba ficando com medo, realmente acha que, né? E aí ela acaba não usando o Zoom por achar que tá hackeando. Aí o que eu fiz? Eu fiz um boletim de ocorrência na delegacia comum, porque a delegacia de repressão, deixa eu ver aqui. Que eu fui buscar, crimes virtuais, não é? Crimes virtuais, assim? Isso, repressão a crimes virtuais, eles estão com poucas pessoas trabalhando, e aí eles não estão fazendo boletim de ocorrência por lá, não estão recebendo boletim de ocorrência por lá. E aí eu terminei praticamente uma boa parte do boletim, e aí o que aconteceu? Caiu. Eu tive que fazer tudo de novo. Né? Então, Cristiane, eu entendo essa questão de, às vezes, o sistema cair,
e como que eu vou começar tudo de novo, tá? Mas assim, são duas coisas distintas, mas assim, só para você saber que eu entendo essa questão de cair e depois ter que voltar, tá? Mas assim, se vocês receberem e-mails meio suspeitos, porque tá muito essa coisa do Zoom, tá? Faça o boletim de ocorrência pela delegacia virtual. Eu sugiro que façam e relatem o que tá lá. Nesse e-mail eles pedem para comprar Bitcoin e depositar numa determinada conta bancária, né? Às vezes você tem uma senha, eles capturam uma senha, né? Não sei da onde, e aí eles ficam tipo, nossa, eles estão conseguindo entrar no meu computador, né? Então, a gente calma e sugiro mesmo que façam a denúncia. Tá. Porque assim, esse tipo de crime, ele vai acontecer ainda mais agora que a gente está precisando da internet, a gente não está saindo de casa, né? E tem que ser investigado e tem que pegar essas pessoas que ficam fazendo esse tipo de coisa. Eu falo, quer participar da aula, sejam bem-vindos para a aula, mas, né, não é bacana ficar extorquindo ninguém. Eu fiquei indignada. É absurdo mesmo. Mas sobre a prova, então, vai cair toda a matéria que você vai dar até essa quinta semana, é isso? Ou até a quarta? Vai cair ossos, músculos e articulações. A parte de vascular não, tá? A minha intenção também, na semana que vem, tentar tirar essas dúvidas que ficaram em relação aos conteúdos anteriores, né? Porque ficou meio bagunçado, né? A gente começou, aí depois a gente entrou nesse processo de aula à distância. Alguém sabe do Aldo? Tá bem, Pro. Tá bem? Então tá bom. Tá bem. Vamos lá. Bom dia, seu Alberto. Bom dia, tudo bem? Tudo. Então tá bom. Professora, então músculos, você vai pedir mais a topografia, ossos e articulações, mais ou menos qual vai ser a cobrança, assim, só para a gente se nortear no estudo. A mesma coisa também. Tá. Deixa eu só... Vocês estão vendo a tela do slide? Sim. Então Sim. tá bom. Eu só não tô vendo vocês aqui, mas tudo bem. Sim, a gente vai perguntar... São bastante variadas. Aonde que tá a tal estrutura, onde está localizado, o que tem naquela estrutura. Porque algumas coisas a gente está falando, já está relacionando, por exemplo, o acidente ósseo com o músculo ou com a articulação. Tá? Então, a gente tá ligando as informações. Lembra da carinha? Da aula de músculos da face? Acho que foi uma das últimas aulas, né, que a gente teve, que a gente fez uma atividade, né? Então, uma daquelas carinhas pode cair, mas como é aleatório, né? As questões, pode ser que uns apareçam, para outros não, mas tem a carinha lá. Professora, as carinhas, né? Vai ter questão dissertativa? Não tem questão dissertativa. Só alternativas, são bem objetivas. Múltiplas escolhas, né? Uhum. Tá. E quantas questões serão, professora? 20. Serão 20 questões. Então, essas 20 abrangem só os músculos? Não, ossos, músculos e articulações. 20 questões, 2 minutos para responder cada. Para quem entrou depois. Que nem a prova, só que a prova prática. Bom, vamos lá? Vou falar sobre... Oi. Deixa eu te perguntar. E aí, no caso, a gente vai ter o dia inteiro para poder abrir essa prova e responder? Ou a gente só vai ter o horário de aula para poder fazer isso? Tipo, das 8 até as 11, mais ou menos? Eu não sei te dizer. Eu acho que ele vai estar disponível o dia inteiro. Eu acho. Tá bom.
tá bom? Tá bom. Mas é algo que eu vou saber isso no final do dia, na reunião de hoje, que era para ter sido ontem, na verdade. Só que aí o Guilherme teve reunião com a direção e aí a gente não pode ter a reunião. Então, eu vou saber melhor isso no final do dia. E aí vocês vão ficar sabendo, provavelmente antes de mim. Se eu não me engano, o Guilherme tinha falado que ia ficar, acho que uma semana aberto as provas. Uma semana, porque então, provavelmente porque cada dia... não sei te dizer. Não vou te falar nada porque eu não sei. Não, seria a matéria mesmo por causa da internet. Professora, seria outro caso, assim, para você levar, assim, para o Guilherme, assim, porque eu também, como a Paula, eu também tenho essas questões de internet ruim. Eu uso internet móvel aqui em casa, porque eu não estou sem Wi-Fi. Uhum. E aí seria muito bom, assim, para conseguir estender esse tempo, porque para a gente ia ajudar demais, assim. Pelo menos para mim, assim. Que no momento eu tô sem Wi-Fi aqui em casa. Eu tô usando um móvel, aí por isso que é horrível. Se fosse uma questão para você levar assim, Guilherme, assim, me ajudaria demais. Eu tô anotando aqui, tá bom? Para eu não esquecer. Tá bom. Obrigada. Vamos lá. Então, vamos lá sobre as generalidades sobre a vascularização. Como tá a aula bonitinha lá, tá? Vamos às partes mais, acho que mais complicadas, tá? Então, quando a gente fala de sistema circulatório, na verdade, quando o sistema circulatório ele engloba aquilo que a gente chama de coração, né? Que é a bomba que vai impulsionar esse sangue, e aí esse sangue ele vai seguir no interior de ductos, tá? E esses ductos a gente chama de vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos, nós temos tipos de vasos sanguíneos, que são, no geral, a gente chama de artérias, veias e capilares. E junto com esse sistema sanguíneo, existe um sistema que eu vou chamar de sistema linfático. A minha intenção também é aula só de sistema linfático, tá? Porque é um sistema importante para vocês. E esse sistema linfático é um sistema de mão única, que é composto pelos capilares, ductos e órgãos linfáticos. Tá? Então, não existe uma bomba para promover o fluxo de um líquido chamado de linfa. Tá? Então, na verdade, ele se movimenta conforme a pressão, as pressões exercidas pelos líquidos. Tá? Bom, aí a gente tem aqui o esquema de vasos sanguíneos. Sendo artéria ou sendo veia, eles vão apresentar algumas camadas, tá? E essas camadas, elas variam em espessura dependendo do tipo do vaso. Mas, basicamente, eles possuem uma túnica externa, né? Essa túnica externa, essa parte que tá roxa, aqui, azul, né? E rosa aqui na artéria. Essa túnica externa, ela é também chamada de adventícia, é uma adventícia, uma camada que vai promover proteção e resistência à parede do vaso. Aí nós temos a túnica média. A túnica média é uma camada formada de músculo liso, né? E a espessura, no caso da artéria da túnica média, ela é maior do que na parede da veia. Tá? Então, a espessura da musculatura lisa é maior do que na da veia. Qual é a função dessa musculatura? Né? Se ela é músculo liso, ela é controlada por uma divisão do sistema nervoso, chamado de sistema nervoso autônomo. Tá? Então, ele vai promover aqueles movimentos que a gente chama de vasoconstrição e vasodilatação. Que a gente bem percebe quando está com calor, né? Quando a gente está com calor, a gente tem... Observem a parede dos vasos que estão no dorso da mão, né? Então, elas ficam mais salientes e aparecem pela superfície da pele. A túnica interna é formada por uma camada chamada de endotélio, e esse endotélio é formado por células endoteliais. Essas células endoteliais, elas promovem o revestimento interno, né?
E essa camada aqui, o endotélio, que vai permitir esse processo de difusão de substâncias ou transporte de substâncias de material que está no sangue em direção às células vizinhas, a célula vizinha a esse capilar, tá? E uma camada que faz parte dessa túnica interna é a membrana basal, que está em amarelinho aqui, né? Então, essa membrana basal, ela fornece sustentação para o endotélio. Então, basicamente, a túnica externa, túnica média e túnica interna. A externa para proteção, a túnica média muscular e a túnica interna é formada pela camada endotelial. Aqui a gente ainda pode observar a presença de camadas elásticas, de túnica, a lâmina elástica externa, a lâmina elástica interna, né? Elas estão presentes nas artérias. Por quê? Porque as artérias, elas sofrem com a pressão, elas se movimentam conforme o fluxo de sangue que sai do coração. Então, aqui a gente tem uma tabela com as diferentes espessuras de vasos, tá? Então, a gente tem a artéria, a arteríola, o capilar, a vênula e a veia. Observe que a estruturação de cada uma é diferente, né? Para entrar nessa classificação, vai depender da espessura do vaso, tá? Então, a espessura do vaso é que determina se ela é uma artéria, se não é, se é um capilar, se não é. Aqui, esse gráfico eu acho bem interessante, porque ele é bem ilustrativo, né? Porque ele vai mostrar o material que está compondo a parede do vaso, né? Então, aqui a gente tem o endotélio, que eu acabei de falar, que é aquela camada interna, a camada elástica, o músculo liso e o tecido fibroso, que é aquele material que vai promover a resistência da parede do vaso, tá? Então, aqui o gráfico ele mostra a quantidade, né, de tipos de material que compõe, se é menor quantidade, maior quantidade, como aqui no caso das artérias. Então, na artéria eu tenho o quê? Uma maior quantidade de músculo liso. Eu tenho todos os tecidos, todos os tipos de células, né? Células endoteliais, elástica, liso e fibrosa, e aí mostra a concentração. Quando chega na arteríola, a gente tem o quê? Endotélio e músculo liso, né? No capilar, somente endotélio, a vênula, endotélio e tecido fibroso, e a veia a gente tem os 4 tipos de tecidos, mas em concentração muito menor em relação às artérias, tá? Então, quer dizer, os grandes vasos apresentam praticamente a mesma composição de tecido, mas as concentrações é que variam, né? A quantidade, né, de material é que varia. Tudo bem? Então, isso a gente vai caracterizando. Então, quando se fala de artéria, as artérias, então, a gente tem que sempre lembrar qual que é a função da artéria? Transportar o sangue para longe do coração, né? Sendo que ele está transportando longe do coração, uma definição que eu sempre passo é a artéria são vasos que saem do coração. Saiu do coração é a artéria. E isso vai independer do tipo de sangue que está lá dentro, tá? Que pode ser tanto arterial, como pode ser venoso, porque a gente sabe que existem algumas exceções no qual as artérias transportam sangue venoso, tá? Então, saiu do coração, a melhor definição, saiu do coração são as artérias. E aí, estão vendo essa imagem aqui da cabeça e do pescoço? Cada vasinho desse a gente vai aprender o nome dele, tá? Opa! Uma outra coisa aqui, tomara que a gente consiga fazer prática, tá? No próximo semestre. Quando a gente for estudar na prática os vasos sanguíneos, não imaginem que eles serão calibrosos, como a gente viu lá na aula de coração, como a aorta, por exemplo, tá? Então, os vasos que vão lá para a cabeça e pescoço, elas são muito pequenas, o diâmetro é muito pequeno, tá? Então, às vezes, eu vou falar de um vaso, o vaso tem 1 milímetro de diâmetro. Por isso que quando chegam nessas aulas, eu prefiro marcar as peças para vocês poderem estudar, tá? Isso vai facilitar e vai acelerar
o estudo de vocês. Mas tenham em mente que esses vasos, eles variam muito de calibre e que nem sempre vão ser tão grandes como a gente imagina. Em relação à caracterização, então eles são tubos, normalmente são cilíndricos por causa dessa configuração da presença, né, de musculatura lisa e do tecido elástico, então ele deixa a parede do vaso cilíndrico, e podem ser do tipo elásticos ou musculares, tá? Então existem tipos, existem estudos que ainda classificam estas artérias, tá? Então, por que elástica? Aqueles vasos sanguíneos que são ramo, como a própria aorta e ramos diretos da aorta, elas são consideradas elásticas. Como assim elástica? Significa que o conteúdo de tecido elástico é maior em relação a outros vasos. Por que eu preciso ter esse componente elástico? Para suportar a pressão com que o sangue sai do coração. E vocês sabem qual que é a pressão do coração? Qual é a pressão com que o sangue sai do coração? Eu tenho certeza que vocês sabem. 120, 80. Oi? 120, 80. 120 por 80. Isso mesmo, Roberto. 120 por 80 milímetros de mercúrio, tá? Então, essa é a pressão. Na verdade, é a sístole ventricular e a diástole ventricular, né? Então, a contração e o relaxamento dos ventrículos. Essa é a força com que o fluxo do sangue sai do coração e segue em direção aos vasos, tá? Então, os vasos sanguíneos, né, como a aorta e esses vasos iniciais precisam suportar essa pressão. E aí ela tem realmente esse efeito elástico. Efeito elástico, né? Porque ele vai... Peraí, gente, o que aconteceu aqui? Vocês estão me vendo? Sim. Gente, daqui a pouco já vai cair. Caiu. Caiu? Voltou. Voltou? Mas eu não tô vendo vocês. Eu não sei. Alguma coisa que tá acontecendo aqui no meu computador. Caiu outra vez. Ó, já vai cair. Daqui 2 minutinhos eu volto. Não, Tá falta bom. 1 minuto e meio. Mas eu já vou desligar pra gente conectar de novo, tá bom?